É assim que você manifesta. E é assim que você pode trazer essas coisas para a realidade, aprendendo a sentir isso dentro de sua mente, antes de realmente tê-lo. E se você não pode sentir isso dentro de você aqui, como você espera tê-lo em qualquer lugar aqui? Isso faz sentido? Então fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo então, vocês vão ver aqui um depoimento de um jovem lá dos Estados Unidos, falando como que ele conseguiu manifestar $250 mil usando as meditações do Dr. Joe Dispenza. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a lei da atração, antes mesmo de ler o livro O Segredo. E se você sabia que eles dizem que se você deseja manifestar algo, tudo o que você precisa fazer é apenas pensar sobre isso direito, como apenas pense bem. Deixe-me dizer-lhe que isso é errado. Pensar sobre o que você quer é apenas o primeiro passo para a verdadeira manifestação. Eles compartilharam apenas um ingrediente de uma receita inteira. Mas, felizmente, Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista que estuda isso há décadas, compartilharam a receita e tive a sorte de experimentá-la e realmente usá-la para poder manifestar as coisas que eu queria, para que você possa fazer sua própria pesquisa sobre ele. Mas até consegui me curar de uma febre usando as técnicas quando estava doente, mas essa é a história para uma outra hora. Hoje vou compartilhar a história de como manifestei $250 mil usando a meditação do Dr. Joe Dispenza e como você também pode. Também compartilharei com você minhas 4 maiores lições que aprendi. Gostaria que alguém tivesse me contado quando comecei a aprender como meditar e como manifestar. Vamos começar onde eu estava antes do Dr. Joe Dispenza, seus ensinamentos. Tudo começou em 2020, durante a cobiça, logo após o mundo inteiro fechar. Você sabe que alguns falharam, alguns negócios faliram e financeiramente eu estava na minha pior forma. Você sabe, eu não tinha renda, estava vivendo do meu cartão de crédito e tinha dívidas acumuladas e estava frustrado porque nenhum dos negócios que eu tinha estava produzindo tanto dinheiro quanto eu pensava que eles iriam. Você sabe que eu estava bebendo muito também para aliviar meus pensamentos e honestamente eu estava realmente deprimido comigo mesmo. Eu estava questionando minhas próprias habilidades e me perguntando se era possível para mim, certo? Eu estava desesperado por ajuda, eu precisava de orientação naquele ponto. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa para me estabilizar financeiramente novamente. Então, um dia, você sabe, eu encontrei o Dr. Joe Dispenza, você sabe, tentando procurar coisas sobre como obter orientação e outros enfeites. E eu já sabia quem ele era, porque cerca de 2 anos atrás eu estava passando por um rompimento e eu ouvia o podcast dele com Lewis Rose e realmente me ajudou, você sabe, a superar isso automaticamente, e foi muito receptivo ao que o Dr. Joe tinha a dizer, mas dessa vez é em torno de dinheiro, então eu fui comprar seus cursos e basicamente ensina você a se transformar usando o poder da meditação e ir com ele. E eu aprendi que tudo em nossa realidade externa é apenas um mero reflexo de nossa realidade interior. Então, portanto, minha situação financeira não era por causa do que estava acontecendo lá fora, era porque tudo o que estava acontecendo dentro. Se eu não sou rico por dentro, como posso esperar ser rico por fora? Certo? Então isso realmente fez sentido para mim. Então eu passei por uma série de palestras e meditações do Dr. Joe Dispenza. E cara, algumas delas eram realmente longas. Então tive que começar com as de 20 minutos, porque tinha dificuldade em manter o foco nas mais longas, como as de 45 minutos para as horas. E eu me lembro de me perguntar como essas meditações vão me dar dinheiro, certo? Eu vou estar na rua um dia e encontrar uma maleta ou algo assim? Mas, apesar desse pensamento, no fundo da minha mente, eu ainda continuo a fazer os exercícios que ele recomendou.
eu ainda meditava porque vi muitos de seus depoimentos e queria algo em que acreditar. Foi definitivamente um começo difícil, mas um dia tudo mudou. Depois de uma das minhas meditações, eu apenas senti o nascimento de uma aura incrível. Foi como um zap de energia. Você sabe, a melhor maneira que posso descrever foi como se sentisse a presença de Deus. Você conhece? Para as pessoas não espirituais, você tem que tentar por si mesmo para você realmente entender. Mas foi tão incrível e me fez querer meditar mais depois dessa experiência. Eu entraria nesses estados mais rápido e por períodos de tempo ainda mais longos. E eu sairia do meu corpo corretamente, eu sairia do meu corpo e me imaginaria como se já fosse rico e abundante. Eu me sentiria como se os dólares já fossem na minha conta bancária. E toda vez que eu saía da meditação, eu me sentia cada vez maior e eu acreditava em mim cada vez mais. E aqui é quando as coisas ficaram interessantes. Depois de alguns meses fazendo essas meditações, uma oportunidade foi apresentada a mim. Sei que foi apresentado em uma indústria online que você sabe que precisava de ótimos vendedores e treinadores. E por acaso, eu era um treinador e tenho feito vendas a minha vida inteira. Então isso foi uma coincidência ou foi um sinal. E eu apenas pensei, bem, o Dispenza, Dr. Joy, sempre dizia para procurar os sinais corretamente. Então agora não vou entrar em detalhes sobre o trabalho, mas sigo a ciência. Essencialmente, mudou minha vida. No meu segundo ano, ganhei pouco menos de $200 mil. E o engraçado é que não era mais apenas sobre dinheiro, porque eu estava gostando do que estava fazendo também. Estava ajudando outras pessoas a se tornarem versões melhores de si mesmas, e eu era realmente capaz de ser pago para fazer isso direito. Então, fale sobre uma situação ganha-ganha. Agora, esse dinheiro caiu no meu colo como mágica, não? Eu ainda tinha que trabalhar, e é aí que está o maior equívoco. Mas tudo isso não aconteceu de qualquer maneira. Você sabe que não teria acontecido em primeiro lugar se eu não fosse capaz de ver isso dentro de mim. Isso é o que o Dr. Joy Dispenza e seus ensinamentos e meditações fez por mim. Daqui a pouco, aqui vou compartilhar meus 4 maiores lições que podem agilizar todo esse processo para você. Antes disso, eu só queria dizer que acredito que existe um poder superior por aí, que está sempre disposto a nos ajudar. Apenas temos que ser diligentes e disciplinados para poder arranjar tempo para pedir ajuda e para realmente realizar as ações que nos são dadas. Há sinais em todos os lugares, basta abrir os olhos. Também vou vincular os cursos do Dr. Joy Dispenza aqui em uma parte inferior do vídeo. E eu vou ganhar zero dinheiro com isso, estou apenas compartilhando porque causou um impacto incrível em minha vida. Não apenas financeiramente, mas mentalmente e fisicamente também. E quero compartilhar esse presente com você. Ou talvez você queira compartilhá-lo com qualquer outra pessoa que você sabe que está lutando ou que quer melhorar. Mas antes de tentar qualquer uma dessas coisas, você deve ouvir as 4 lições que estou prestes a compartilhar com você, simplesmente porque são as lições que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu comecei. Bem, se eu tivesse aprendido essas 4 lições bem no começo, eu provavelmente teria chegado onde estou agora e obtido todos os resultados muito mais rápido. Então, vamos começar. Número 1. Compromisso e consistência. Você já criou uma meta antes disso. Você estava muito animado para começar. Você sabe se era para ficar em forma, indo à academia com mais frequência, ou talvez para uma certa dieta para ficar mais saudável. Poderia ter sido qualquer hábito simples, qualquer que fosse o objetivo. Com certeza, todos nós criamos pequenos ou grandes que nunca seguimos. Você sabe, talvez você tentou algo algumas vezes e depois desistiu. Eu mesmo já estive lá. E estou aqui para lhe dizer que se você quiser tentar, você precisa fazer um compromisso em segundo lugar.
você precisa de consistência. Se você quer começar algo novo, você precisa de comprometimento. E se você realmente quer terminar aquilo que você começou, você também precisa de consistência. Então, eu convido você a realmente escrever por que você quer começar algo. Tudo bem, se um compromisso for feito com más intenções, não vai durar. Eu vou te dizer isso, mas se você der a algo uma forte atenção apoiada por um forte porquê, você será capaz de fazê-lo durante as vezes, mesmo quando você não tem vontade. Então deixe-me dar um exemplo, ok? É claro que eu queria mais dinheiro com as meditações, eu preciso de mais estabilidade financeira, porém essa não era a minha intenção. Eu tinha um porquê, e era isso que eu estava indo. Para você saber, eu queria sair e ter liberdade para viajar para onde eu quisesse, sem nenhum aborrecimento. Queria poder ir a um restaurante, ver uma conta e não ter nenhum tipo de sentimento, e poder cuidar da minha família. Eu queria ser capaz de retribuir aos outros e não ter mais estresse financeiro. Então realmente se comprometa e seja consistente. Número 2. Opere com inspiração e não desespero. Você já conheceu alguém que está tão desesperado por querer algo e como se nunca tivesse conseguido, se poderia ter sido uma pessoa que poderia ter desejado uma pessoa que você conhece, o parceiro, ou talvez eles quisessem um emprego, como se tivessem mais medo de não conseguir do que realmente ter a emoção de Ashley consegui-lo. Você conhece aqueles, então isso pode parecer super esotérico, mas eu acredito que orações feitas de medo nunca alcançarão os portões do céu. Quando digo céu, você pode inserir ou conectar o que quer que acredite, seja Deus, o universo, nossos eu superiores, etc. A intenção baseada no medo, certo? Então você prefere ser a pessoa que olha para um copo meio cheio ou meio vazio? Porque eu prometo a você que é muito mais fácil manifestar quando você olha para tudo no seu melhor em vez do pior. Número 3, está tudo nos sentimentos. Aposto que todos nós já ouvimos alguém dizer isso antes. Preciso ver antes, acredito que está errado nessa situação e não funcionará, porque uma das partes mais importantes, se não a mais importante, da manifestação é realmente acreditando em algo antes de vê-lo na sua frente. Então, se você cresceu e foi condicionado a ser cético e não acreditar em algo até que você realmente estivesse em suas mãos, este pode ser o maior desafio para você. No entanto, se você aprender a dominar a habilidade de crença e ensine a si mesmo como sentir o que é ter tudo o que você quer, agora, antes de realmente tê-lo, você será capaz de manifestar qualquer coisa em sua vida. Dr. Joe Dispenza diz que o corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que não é. É assim, se você pode entrar em meditação e ensinar seu corpo a acreditar e sentir se todos os seus desejos e sonhos já se tornaram realidade, o universo fará sua mágica para trazê-lo para esta realidade 3D. Para você agora, você deve ser capaz de senti-lo e tenha gratidão por isso agora, antes que chegue. Esse é um segredo para confiar no universo tão profundamente que você não tenha medo. Não apenas pensando no que deseja, mas realmente mergulhe na experiência de como seria depois de já tê-lo. Todos os dias. Todos os dias. Essa é a linha bem ali. Todos os dias, bem no novo mundo, você sabe que eles nos tornarão descrentes. E ao fazer isso, nos fez fechar possibilidades e acreditar que é para realmente colocar as algemas e as limitações. Isso me leva à quarta lição. E a quarta lição é simplesmente seguir os sinais e fazer o trabalho. Vou começar esta lição contando a história de um homem se afogando, certo? Então uma vez tinha um cara preso em um telhado, em uma enchente. Ele estava orando por ajuda de Deus. E logo um homem em um barco a remo apareceu. E ele gritou: "Ei, pule, eu posso te salvar." Cara, encalhado, gritou: "Ah, não, está tudo bem, eu estou orando a Deus e ele vai me salvar." Então o cara do robô estava bem, ele foi embora. Mas então um barco a motor apareceu. O sujeito no barco a motor disse: "Ei, pule aqui, posso salvá-lo. Salvá-lo de ficar preso." Ele disse: "Não, eu estou bem, estou orando a Deus e ele vai me salvar." Então o barco a motor realmente foi embora. Agora, um helicóptero veio e gritou. Ele disse: "Ei, agarre esta corda, agarre essa escada, vou levantá-lo para um lugar seguro." Mas mais uma vez eu estou encalhado. O cara disse: "Ah, estou bem, estou orando a Deus, ele vai me salvar."
Tenho fé. Então, de qualquer maneira, um helicóptero voou e logo foi embora. E a água subiu acima do telhado e ele se afogou e ele morreu. E foi para o céu. Ele finalmente conseguiu sua chance de discutir o que aconteceu com Deus. E ele fala com Deus, ele diz: Ei, eu tinha fé em você, mas você não me salvou, você me deixou afogar. Eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Deus respondeu: Eu te mandei um robô, enviei a você um barco a motor e um helicóptero. O que mais você esperava? E essa história significa que confiar no universo ou em Deus não é apenas... Ashley, orar sozinha, é na verdade procurar a ciência e tomar as medidas. Às vezes, a ação que você deve tomar é incontável e é aquela que você está segurando há muito tempo. E você não pode continuar meditando por algo, mas não está disposto a realizar as ações que são apresentadas 99% das vezes para isso funcionar. Você não pode apenas meditar sobre isso, você deve realmente trabalhar. Você deve trabalhar quando eu pedir ajuda ao universo para ficar financeiramente estável. Novamente, você sabe que não seria como se eu encontrasse um saco de dinheiro na rua, ou como encontrar um bilionário aleatório para depositar $1 milhão em minha conta bancária, porque ele está se sentindo bem ou não. Recebi uma oportunidade e ela se alinhou comigo, então tomei as medidas e no final dessa oportunidade havia um saco de dinheiro, mas lembre-se que você tem que trabalhar, é assim que você manifesta, e é assim que você pode trazer essas coisas para a realidade, aprendendo a sentir isso dentro de sua mente, antes de realmente tê-lo. E se você não pode sentir isso dentro de você aqui, como você espera tê-lo em qualquer lugar aqui? Isso faz sentido? Então vamos resumir essas 4 lições. Número 1, você precisa de comprometimento e consistência. Você precisa de comprometimento para começar e você precisa de consistência para terminar. A segunda lição é você deve operar a partir da inspiração e não do medo. Inspire pensamentos e intenções. Alcançam os portões do universo muito mais rápido do que aqueles baseados no medo. Lição número 3, você deve sentir isso antes de tê-lo, ensinando seu corpo e mente a agradecer por algo que ainda não chegou e deixar o universo fazer a sua mágica para realmente trazê-lo de volta para você. E a lição número 4 é procurar os sinais e agir para confiar. Significa que você também deve agir. O que você pode ser desconfortável se você não fizer nada? Você pode acabar sendo como o cara que estava esperando no telhado para sempre. De qualquer maneira, eu realmente gostei de fazer este vídeo um pouco mais espiritual e esotérico do que minhas coisas normais, mas deixe-me saber o que vocês acham, talvez eu comece a postar mais coisas como esta. Então, se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro vídeo aqui, ó, que eu vou estar deixando pra você, é só clicar pra assistir. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário. Muito obrigado e até mais!